Mais uma vez eu gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, desejar um bom dia para aqueles que chegaram no momento do louvor. E eu gostaria, nesta manhã, junto com os irmãos, refletir sobre um tema que nós refletimos com os adolescentes no retiro deles. Então, os adolescentes que estavam no retiro e aqueles que lá ajudaram vão ouvir novamente. Lógico que com um outro enfoque, porque lá a devocional ela foi feita na linguagem dos adolescentes. E aqui ela será feita para a linguagem da igreja. Mas prestem atenção, o tema desta devocional esta manhã é decida, exclamação. Quem você vai servir? Uma pergunta. Interrogação. Então eu vou repetir. Decida, quem você vai servir? E o texto base está lá em Josué 24. Nós vamos ler dos versos 14 a 17. Essa devocional da manhã é uma devocional curta, é uma reflexão para nós. Então é algo que não é tão demorado, não se preocupe com isso. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nesta manhã naquilo que o Senhor tem para falar para conosco. Josué 24, 14 a 17. Mais uma vez, Josué 24, 14 a 17. O título aqui na minha Bíblia, que a Sociedade Bíblica do Brasil deu, é Renovação da Aliança. Então, acredito que todos acharam aí. Josué 24, 14 a 17. Eu vou ler. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais a nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio ao qual passamos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, fala aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, entender tudo aquilo que o Senhor mesmo tem para dizer para nós esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como eu disse, o tema dessa devocional é decida quem você vai servir. Josué 24 é uma convocação solene feita ao povo de Israel após anos de conquistas. Josué, já idoso, reúne as tribos para renovar a aliança com o Senhor. Ele relembra tudo que Deus já fez. Que Deus chamou Abraão, libertou Israel do Egito, os guiou pelo deserto, deu vitória sobre os inimigos e os estabeleceu na terra prometida. Veja, Josué estava falando para os da casa.
para os crentes. E esta breve introdução tem um propósito, mostrar que Deus ele é fiel, como foi cantado aqui, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua aliança. E que agora o povo devia responder a essa fidelidade com um compromisso. Nós vemos no verso 14 que Josué fala sobre integridade e exclusividade no serviço a Deus. Antes de Josué apresentar a sua famosa escolha no verso 15, Josué entrega um comando claro no verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. E esse versículo é fundamental. Ele marca um ponto de transição entre aquilo que Deus fez com o povo e a responsabilidade deles neste momento, dentro da aliança. Aqui Josué mostra, ou quer mostrar para eles, ainda que implicitamente, 3 pilares que eles precisavam neste momento. O primeiro é o temor ao Senhor. O temor do Senhor na Bíblia não é aquele medo paralisante, mas a reverência e a admiração diante da santidade, diante da majestade de Deus. É o reconhecimento de que Deus é soberano, é justo, é fiel. E também saber do nosso lugar diante dele, diante de Deus. O outro é serviço com integridade e fidelidade. Josué usa 2 palavras importantes. Primeiro, integridade. Um coração inteiro. Um coração fiel. Fidelidade, constância, lealdade. Ou seja, não se trata apenas de crer. Não se trata apenas de fazer parte da aliança, mas viver para Ele de maneira completa, sem um ânimo doble. Ele fala de lançar fora os deuses estranhos. Apesar de tudo que Deus havia feito, o povo ainda carregava ídolos dos tempos antigos. Josué confronta isso. Aí você pode me perguntar, ou pode estar pensando, que nos nossos dias atuais, nós não temos ídolos antigos, nós não viemos do Egito ou além do Eufrates. Mas esses ídolos, eles estão entre nós. Ele é o nosso pecado. É o pecado que nós carregamos diariamente. E a vida com Deus exige a renúncia consciente e a prática do pecado, da idolatria, da maledicência, das mensagens indevidas nas redes sociais, WhatsApps e por aí vai. Essa renúncia não deve ser um ato isolado, mas sim fruto de um coração transformado pela graça regeneradora de Deus. Veja, Josué estava falando para crentes. Crentes que conheciam a Bíblia, mas que viviam longe de Deus. Por isso, no verso 15, Josué
ele faz um apelo. Ele fala o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, se é melhor você viver a vida do jeito que você acha que deve, com os seus ídolos, tudo bem. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Amanhã? Não, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje. O apelo de Josué foi urgente para aquele povo. Ele não falou assim, vamos conquistar mais algo, ou vamos fazer mais isso. Não, ele falou, povo, vocês estão desviados e vocês precisam voltar, e vocês precisam escolher hoje a quem vocês vão servir. E Josué dá ao povo uma escolha: ou servem ao Senhor ou aos deuses pagãos, ou servem à concupiscência da carne, ou servem ao pecado. Não há meio termo, não há em cima do muro. O dono do muro é o diabo, é o pecado. Então, se você ficar em cima do muro, você está fora. O verbo escolhei está no imperativo. Escolha. E o advérbio hoje traz a urgência. A aliança não aceita neutralidade, nem adiamento. Ela é exclusiva. Temos que entender que essa escolha, ela é pactual. Ela não é emocional. O povo não está sendo convidado a uma emoção momentânea, mas sim a renovar publicamente a sua fidelidade a um Deus que já os amou primeiro e os elegeu e os chamou para viverem uma vida santa. Josué, quando foi falar ao povo, já tinha entendido isso. Tanto é que ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma escolha de liderança e de exemplo. Ele não esperou a resposta do povo. Ele falou: escolham hoje. Eu e a minha casa vamos servir. E aqui, no verso 15, nós temos um exemplo claro da liderança consciente e corajosa de Josué diante de todo esse povo, que vinha carregando toda essa carga de deuses do Egito. Josué não delega, Josué não terceiriza, Josué decide. Inclusive com a sua família, que os acompanha por serem parte da aliança. Ninguém fica de fora da família de Josué. Essa postura ecoa o que cremos e o que cantamos, inclusive hoje de manhã aqui, que o nosso Deus é um Deus de aliança. E é dever dos pais incluir a família na aliança e de liderar espiritualmente o lar. Não só com palavras, mas com um exemplo diário da vida com Deus, assim como Josué. Exemplo diário de como um cristão deve viver neste mundo, não idolatrando o pecado, mas escolhendo diariamente a que Deus servir. Como pais, nós precisamos diariamente escolher a que Deus servir, para que os nossos filhos possam ver em nós que Deus nós servimos. Nós vemos então que Josué foi um exemplo, mesmo antes da resposta do povo. O povo responde.
Diante do exemplo de Josué, o povo responde. Verso 16. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Após o apelo de Josué, após o exemplo de Josué, o povo responde. E essa resposta é significativa. O povo reconhece a fidelidade de Deus ao dizer: foi o Senhor nosso Deus que nos tirou do Egito. Verso 17. Eles sabem e reconhecem que só estão ali porque Deus os sustentou. E agora eles abraçam a mesma escolha que Josué fez. E aqui é um elo precioso. A decisão de Josué também influenciou na decisão do povo. Lógico que a Bíblia não fala explicitamente, mas vemos que a decisão de Josué de se posicionar com firmeza e fé pode ter inspirado o povo a segui-lo. E este momento demonstra também que como uma liderança piedosa impacta a comunidade da aliança. A fidelidade de um pode fortalecer a fé de muitos, como vemos no exemplo de Josué. E aí eu pergunto, diante de tudo isso, quem você vai servir? O mundo ainda oferece falsos deuses, vaidade, prazeres, poder, ego, maledicências. É isso que o mundo oferece. Deus continua sendo fiel. Da mesma forma como foi fiel com os seus lá no Egito. Ele não mudou. Ele continua sendo gracioso e digno de todo serviço. A decisão de seguir ao Senhor ainda exige integridade neste mundo. A decisão de seguir ao Senhor ainda exige fidelidade. A decisão de seguir ao Senhor ainda exige abandonar a idolatria, abandonar o pecado. E essa decisão não pode ser adiada. Josué disse: escolhei hoje a quem querem servir, se a Deus ou não, porque deixar para amanhã é abrir espaço para a frieza e a distração espiritual. Meus irmãos, assim como Josué, somos chamados hoje a escolhermos firmemente e como Ele, a escolhermos. E que nós possamos escolher ao Senhor. Vamos orar?